Ah, a redação do Enem. Para muita gente é um verdadeiro bicho de sete cabeças, né? Mas ó, a verdade é que a nota 1000 não tem nada de mágica, é puro método. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui, desvendar o mapa exato para essa pontuação máxima. Vamos transformar esse desafio todo num plano de ação bem claro e direto ao ponto. Então vamos lá. O que será que separa uma redação que é boa de uma redação nota 1000? A resposta, olha, não é sorte. Nem essa é um gênio, não. A palavra-chave aqui é estratégia. É entender as regras do jogo e, claro, jogar para ganhar. E é exatamente esse o nosso plano aqui. Então, se liga no nosso roteiro para essa nota 1000. Primeiro, a missão. Depois, o esqueleto do texto. Vamos dominar as 5 competências, criar aquela proposta de intervenção matadora, fugir dos erros fatais e, no fim, dar o start na jornada. Bora começar? Beleza, primeira parte, a missão nota 1000. Sabe, antes de qualquer técnica, de qualquer dica, a gente precisa alinhar a mentalidade. O lance é encarar a nota máxima não como um sonho, lá longe, sabe? Mas sim como alvo concreto, super alcançável. É essa confiança que vai ser o nosso guia em toda a preparação. E olha aí o nosso alvo, 1000. Esse número não tá aí para assustar, muito pelo contrário, ele tá aí para dar foco. Pensa assim, cada passo, desde a hora de entender o tema até a revisão finalzinha, é uma pecinha que a gente coloca para construir essa pontuação. Com a estratégia certa, esse número vira consequência, sabe? Ok, seguindo em frente, vamos falar do esqueleto do texto, ou seja, a famosa estrutura dissertativo-argumentativa. Pensa nela como se fosse a fundação de um prédio, mesmo. Se o esqueleto não for forte, bem, já viu, né? O resto todo pode desmoronar. Tá, mas que esqueleto é esse afinal? É bem simples, na verdade. São 3 partes. Primeiro, a introdução. Aqui a gente apresenta o tema e a tese, que é o nosso ponto de vista. Depois, o desenvolvimento. É a hora de defender essa tese com unhas e dentes, com argumentos fortes. E por último, a conclusão. Aqui a gente amarra tudo, retoma a tese e apresenta a grande solução do problema, a proposta de intervenção. Simples, não é? Lógico e super poderoso. Beleza, agora a gente vai falar sobre as regras do jogo. Parte 3, as 5 competências. É aqui que o segredo é revelado. A gente vai entender exatamente como o texto é avaliado. Para chegar na nota 1000, não tem jeito, tem que mandar bem e pontuar ao máximo em cada uma delas. Isso aqui é basicamente o mapa da avaliação. Olha só, a competência 1 é a forma, o domínio do nosso bom e velho português. As competências 2 e 3, aí já é conteúdo e a lógica dos argumentos. A 4 é a coesão, tipo a cola que junta tudo no texto. E a 5, essa é a grande solução, a proposta de intervenção. Vamos mergulhar em cada uma delas agora? Vamos começar pela competência 1, domínio da norma culta. O que é isso? Bom, é aqui que o corretor vai olhar a gramática, a ortografia, a pontuação. Resumindo, é sobre escrever um português formal, sem escorregar nos erros. Pensa que essa é a base para ter um texto claro e que passa credibilidade. Agora a competência 2. Aqui é a coisa sobre conteúdo. Primeiro ponto, entender 100% o tema. Nada de fugir ou falar só de um pedacinho dele, hein? E segundo, que é importantíssimo, usar o tal do repertório sociocultural. O que é isso? É trazer um filme, um livro, um fato histórico, uma citação, qualquer coisa de outra área do conhecimento que tenha a ver com o tema. Isso mostra que o pensamento vai além. Chegamos na competência 3, e o foco aqui é a coerência. Sabe, não adianta só jogar um monte de ideia no papel, elas precisam fazer sentido, ter uma lógica, uma conexão entre si. A missão é selecionar bons argumentos, organizar tudo de um jeito que uma ideia puxe a outra e, no final, tudo isso defenda a tese de um jeito bem convincente. É a pura arte da persuasão. A competência 4 é o que eu chamo de a cola do texto. Ela vai analisar como as palavras são usadas para ligar as coisas. Sabe, principalmente os conectivos, aquelas palavrinhas mágicas tipo portanto, além disso, entretanto, elas servem para conectar as frases e os parágrafos. Quando isso é bem feito, a leitura fica, nossa, muito mais fluida, muito mais gostosa. E chegamos nela, a competência 5. Essa aqui, sozinha, vale 200 pontos. É muita coisa. Ela exige que se crie uma proposta de intervenção bem detalhada para o problema que foi discutido. E um ponto crucial, essa proposta tem que obrigatoriamente respeitar os direitos humanos. É aqui que a gente mostra que não adianta só apontar o problema, tem que saber propor uma solução. E justamente por ser tão importante, ela merece uma sessão só para ela. Vamos falar da proposta de intervenção, o verdadeiro golpe de mestre para fechar a redação com chave de ouro.
E aqui está a fórmula, a receita para uma proposta de intervenção perfeita. Anota aí. Ela precisa ter 5 elementos obrigatórios. Pensa num checklist para garantir a nota máxima. Primeiro, o agente, ou seja, quem vai fazer. Segundo, a ação, o que vai ser feito. Terceiro, o meio ou modo, como isso vai ser feito. Quarto, o efeito ou finalidade, para quê. E quinto, o detalhamento, que é um detalhe extra sobre um desses outros elementos. Com esses 5 na mão, a pontuação máxima nessa competência está praticamente garantida. E olha só como isso funciona na prática. Esse exemplo é perfeito. Ministério da Educação. Esse é o agente. Promover campanhas de conscientização. Essa é a ação. Por meio de parcerias com a mídia, é o meio. A fim de reduzir essa prática perigosa, é o efeito. E aquela parte que detalha os riscos da automedicação? Pronto, está aí o detalhamento da ação. Viu só? Os 5 elementos, todos aí bem claros e articulados. Ok, a gente já viu o que fazer. Mas, tão importante quanto isso é saber o que não fazer. Então vamos para a seção dos erros fatais na redação. O que é para evitar a todo custo. E esse aqui, gente, é um dos erros mais comuns. Ser vago. Falar uma coisa tipo, é preciso conscientizar as pessoas. Isso não diz nada, é muito vago. Agora, compara com, a mídia deve veicular propagandas educativas em horários de grande audiência. Sentiu a diferença? O segundo é concreto, é específico, mostra um plano de verdade. Então a dica de ouro é, fuja do vago, seja sempre específico. E se liga em outros erros que podem literalmente destruir uma nota. Fugir do tema, zera a redação na hora. Escrever em primeira pessoa tipo eu acho que, nem pensar, quebra a impessoalidade. Desrespeitar os direitos humanos, zera também. Usar gíria, linguagem muito informal ou não seguir aquela estrutura básica são outros problemas bem graves. Então a ordem é passar longe disso tudo. Bom, chegamos na nossa última parte. A jornada começa agora. O objetivo aqui é bem simples, na verdade. É pegar tudo isso que a gente viu e transformar em ação. Botar a mão na massa. No fim das contas, se a gente pudesse resumir, o segredo da nota 1000 se apoia em 3 pilares. O primeiro, estrutura, que é o esqueleto do texto. O segundo, conteúdo, que é o repertório, a força dos argumentos. E o terceiro, estratégia, que nada mais é do que conhecer e aplicar as regras das 5 competências. Se dominar essa trinca, a nota máxima vira uma consequência natural do trabalho. E para a gente fechar de verdade, fica aqui uma reflexão. A redação do Enem, no fundo, é mais do que só um teste. É uma chance de refletir sobre o país, sobre os problemas e propor soluções. Então a pergunta que fica no ar é: qual injustiça social vai ser resolvida na sua próxima redação?